Boa noite, queridos. Vamos ver se agora a gente consegue. Boa noite, vamos ver. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Melhorou? Oi, Lúcia, boa noite. Estão ouvindo, Ellen? Ah, melhorou? Tá tranquilo agora? Tirei o fone de ouvido. Agora é esperar Daniel e o Thiago. Se vocês quiserem já adiantar alguma pergunta, tirar alguma dúvida, só colocar aí que a gente tenta responder, né? Tá muito calor aqui. Oi, Lúcia, boa noite. E aí, onde vocês estão? Ellen, Lúcia, Raíssa, o Luiz. Será? Acaba de entrar Tiago dos Anjos. Ah, cadê o Thiago? Calma aí, gente. Tô tentando chamar aqui o Thiago para participar. Convidei, hein, gente. Tem alguém aí? Thiago, Daniel? É só aceitar o convite que eu mandei. Thiago, aceita o convite aí. Ah, eu vou mandar de novo então. Calma aí. Oi, vamos ver se o Daniel também. Então entra você, Thiago. Pede para participar, por favor. Aqui ao vivo, esperando o Daniel. A Leide aí. Ô, Leide! E aí, Thiago, consegue entrar? Ó, convidei a Leide, o Daniel, Círculo Fonte de Luz e Thiago. Vamos ver se alguém consegue entrar agora.
Gente, se alguém aí quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser falar sobre alguma coisa relacionada ao tema de hoje, só mandar aqui que a gente vai tentar responder, ok? Oi, Leide, sua linda, te convidei também. A Isabel está perguntando se a ansiedade tem alguma coisa com a espiritualidade. Também pode ser. É porque a ansiedade pode ser tanto uma coisa de uma expectativa, né? Que você cria uma expectativa, como pode ser o chamado. Por isso que eu sempre indico para fazer bastante meditação, se conectar com você mesma, entendeu? E pedir orientação ao que você acredita. Deixa eu ver se eu consigo chamar eles agora. Tiago, Daniel, Leide, se vocês podem pedir para participar, que aí acho que fica mais fácil, hein? E aí, Aê, Tiago! Boa noite! finalmente! Tiago, homem, vou aumentar aqui o volume um pouquinho que eu estou sem fone. O Eu fone resolveu também. não funcionar. E aí, Tiagão? Tô sem Tava, fone na correria aqui. pô, desculpa, mas obrigado pelo seu tempo, tá? Você viu Né? a pergunta da Isabel? A ansiedade tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? Você quer opinar? Quer falar alguma coisa? Olha, tudo tem a ver com tudo, né? Na É, minha opinião, nós somos seres triunos, então somos corpo, mente, espírito. Então, sim, tem a ver com a espiritualidade, mas também tem a ver com uma coisa bem simples, que é a ansiedade é quando você não está na presença, está no futuro. Então, você traz problemas do futuro, né, que ainda não aconteceram para o momento presente e não vive o presente. Então você vive algo que ainda está por acontecer. Então isso gera na ansiedade. expectativa, né? Na E a expectativa gente de não acontecer. tá, a gente não tem controle de nada, na verdade. Então, muito menos do futuro. Então a gente precisa viver trazer para o presente para amenizar essa questão da ansiedade. Mas na espiritualidade aí já abre um precedente aí muito maior. Tem várias outras questões, né? É verdade. Depois a gente faz até uma live para poder falar sobre isso, mas quando eu fui para o meu despertar, que eu cheguei até a ordem, foi por causa de muita ansiedade. Ansiedade, depressão, e aí eu descobri que era um chamado. Então, por isso que eu sempre falo, se conecte com você mesmo, medita, reza, faz o que você acredita, e se tiver algum sonho espetacular, anote, e esse é o caminho, né, Tiago? Você quer contar um pouquinho, Tiago, como foi seu despertar, como você chegou à espiritualidade? Olha, eu costumo dizer que eu nunca estive fora, né? A minha criação sempre foi para esse caminho. Eu tenho batizado, né? Eu sou batizado na Igreja Católica, mas nunca pratiquei. E aquilo me deixava estranho, porque eu não entendia muito bem as questões ali da religião, e eu também não me sentia nem dentro nem fora. E com o tempo eu aprendi que a espiritualidade nada tem a ver com a religião. E o meu despertar começou nessa busca de, olha, aonde que eu me encontro, né? Só que, na verdade, não dizia respeito à religião, dizia respeito a mim, né? A como eu poderia aterrar. E foi através do Reiki, quando eu fiz o curso de Reiki, que que começou a dar sentido para as questões que eu tinha com a espiritualidade. Comecei a aterrar mais ali os conhecimentos, tudo começou a fazer muito mais sentido a partir do Reiki. E depois, uma forma que ampliou muito, foi uma experiência na viagem de Sedona que eu fiz em 2017, Nossa, Viagem de no Sedona é incrível, Arizona. né? Viagem de Eu Sedona é recomendo, incrível. eu recomendo todos a quem tiver a oportunidade, tiver sem saber por onde começar,
viaje para lá, só se entregue, se permita. Então, coincidência ou não, hoje eu falei com a gente, eu já pedi, eu estou programando uma viagem para o Arizona, que tem 2 dias em Las Vegas e acho que 2 dias em Los Angeles, mas tem um dia, cara, com os Hopi, os índios, na tribo. Então imagina a conexão que vai ser essa viagem. Aí ele falou que como está muito longe ainda, porque é setembro do ano que vem, ainda não mandaram um valor e espero poder compartilhar depois com vocês. E é isso que você falou, Thiago. Quando eu fui para Sedona também, com a Ordem, eu descobri uma outra forma de viajar, é você se conectar com o local, né? Sim. Porque eu me lembro que foi em outubro, novembro para Sedona, depois de janeiro, fevereiro eu fui para a Índia. Então, assim, foram. E aí eu falei, cara, eu vou viajar. E depois nós, o grupo Cerco Fogo de, a unidade Cerco Fogo de Luz fez uma viagem para a Índia em 2019, que também foi muito incrível. Mas, Thiago, vou falar rapidinho antes de você começar a falar do assunto principal. Se lembra que o Kim te chamava de quê mesmo? Médico? Para quem não sabe, Kim era uma entidade que trabalhava na unidade, servia na unidade Cerco Fogo de Luz, chamava o Thiago de médico. Por que, que eu quero tocar nesse assunto, Thiago? Eu me lembro que foi um ser que acho que era azul, um Não tô ser muito lembrando. forte, ninguém sabia o que que era aquilo que estava acontecendo. Acho que ele ficou conversando contigo, explicando alguma coisa de mão. Depois você foi me falando, né? E aí, depois disso, eu conheci a Gilda Moura e eu descobri uma coisa, cara, que quando vem uma energia de fora, o corpo do ser humano não aguenta muito essa energia. Então, sacode e a energia fica pouco tempo e vai embora. Fala o que tem que falar e vai embora. E eu falei, poxa, se eu tivesse esse aprendizado naquela época, né, a gente pudesse estudar mais isso, mas enfim, foi um aprendizado e agora a gente já sabe como lidar com essas energias que chegam para dar recado e não tem uma conexão muito forte, porque o corpo Sim. físico não aguenta, e vai. Então, falando em aprendizado, em poder ampliar, qual o tema aí que vamos falar hoje, Thiago? Bom, O seu projeto quando aí. você me convidou para falar sobre espiritualidade, eu aproveitei e falei, olha, eu fui chamado, né, o meu chamado para nessa encarnação foi falar sobre alta performance, junto com espiritualidade, inteligência emocional. E aí eu comentei com você sobre um trabalho que a gente tem chamado Inteligência 360, que trata todas as inteligências, tanto a cognitiva, que é a que as pessoas mais dão foco, a inteligência corporal, inteligência emocional e a espiritual. Eu falo muito sobre a inteligência emocional porque eu acredito que através da inteligência emocional eu consigo explicar mais e resgatar mais pessoas para que elas atentem para isso. Mas uma não se desconecta da outra, pelo contrário, elas estão totalmente interligadas para que você desenvolva alta performance. E aí as pessoas perguntam: não, mas alta performance não é só para esporte? Não, alta performance é você dar o teu melhor, performar no maior nível em qualquer área da sua vida. Qualquer uma das 11 áreas aí que os estudos costumam separar em 11, e uma delas é a espiritualidade. É espiritualidade, saúde, relacionamentos conjugal, família, amigos. São 11 divisões. E aí, quando você está em alta performance, você está rodando todas essas áreas da vida em um nível bem alto. E é o que a gente precisa. A gente precisa fazer com que essa roda gire, com que todas essas áreas girem. Porque se eu tiver, uma vez, até entendendo sobre essa roda da vida, que muitas pessoas chamam de roda da vida, fala assim, qual é a área mais importante da sua vida? Aí você tende a responder, né? Qual é a área mais importante? Só que como é que você vai falar que é a saúde, ou é o profissional, ou é a espiritualidade, se você sem saúde não consegue trabalhar, sem espiritualidade você não consegue se conectar. Então, assim, não dá para escolher a melhor área. A melhor área, na verdade, são todas elas, porque todas fazem parte da nossa vida. E para entender um pouco sobre alta performance, precisa entender também sobre espiritualidade. É Não, e basicamente. assim, cara, pelo, pelo que eu vi você trabalhando com a espiritualidade,
a sua conexão, a sua mão de cura, a sua inteligência espiritual, eu acho que isso agrega muito nesse projeto, né? Acho que tem alguma experiência, assim, alguma coisa que você queira destacar, ou você está começando agora? Não, na verdade, assim, as experiências com a espiritualidade, elas cada vez se tornam mais fortes à medida em que você vai validando aquilo como vindo algo da conexão, né? A gente, para entender de uma forma bem simplificada, como somos triunos, corpo, mente e espírito, é como se fosse, o corpo é o nosso carro, né? É uma forma mais simplificada de explicar. O corpo é o nosso carro. A nossa mente, a nossa alma é quem está conduzindo esse carro e a espiritualidade é o caminho, é a estrada. Então, quando você entende através da espiritualidade qual é a estrada e você tem governo sobre aquilo que você, sobre o seu carro, tudo se torna muito mais fluido. Então, assim, as experiências com o esporte, que é a área que eu trabalho, elas são pequenas, mas são bem significativas, né? Principalmente quando você leva esse assunto para um mercado que praticamente ignora isso. Só se fala em carro, mulher, dinheiro. Então, assim, é um desafio você entrar com um tema desse É num o, mercado é o tão... lado, desculpa interromper, é o lado do poder, né? Eu tenho o melhor carro, a melhor mulher, jogo. É, nada impede que você tenha o melhor carro, mas qual é o propósito daquilo? Aquilo faz sentido para você? Como é que aquilo vem? Né? Vem com uma forma de satisfação pelo fato de você ter conquistado, ou vem pela necessidade de se sentir mais que o outro, porque o vizinho tem um carro daquele mesmo nível. Então, assim, isso também é uma questão que é muito distorcida pela espiritualidade, que é o outro lado. Existe uma crença de que quem vive na espiritualidade, quem trabalha com a espiritualidade, não pode ser próspero, né? E aí você fala assim, bom, mas se somos imagem e semelhança do Criador e o Criador criou tudo em abundância, isso é prosperidade. E se eu sou imagem e semelhança dele, por que eu não serei próspero também? E aí a Com prosperidade não certeza. é só sobre dinheiro, é sobre saúde, sobre todas as áreas da alta performance, saúde, relacionamento, trabalho, enfim, circula nisso tudo. Então, a grande questão na espiritualidade, o grande exemplo que eu quero, a grande experiência que eu quero trazer é exatamente essa: de que forma a espiritualidade me tocou, ou de que forma eu fui chamado, eu entendi esse chamado, de falar sobre espiritualidade e inteligência emocional nesse meio. Então, é através do esporte, é através da alta performance que eu vou trazer a inteligência emocional e a espiritualidade. É como se esse é o meu propósito, esse foi o meu chamado, né? Então, se a pessoa não está conectada com a espiritualidade, ela jamais vai entender qual foi o chamado dela, né? E o grande sinalizador de tudo é a distorção. Eu tô sem dinheiro, tô na distorção, então tem alguma coisa que eu não tô fazendo, né? Eu não tô conectado. Eu tô sem saúde, então tem algo que eu tô sem conectado. Meu trabalho, não tem prazer no que eu trabalho, então você está desconectado. Porque de alguma forma o teu chamado vai te dar prazer, de uma forma ou de outra. Ah, eu nunca pensei em ter prazer fazendo tal coisa. Aí você descobriu. Então, se você descobriu prazer naquilo, é porque está debaixo do chamado, está debaixo do governo da criação, entende? Então, isso para mim foi a grande cereja do bolo, porque eu consegui juntar tudo isso e compreender qual é o meu propósito, né? E hoje ele é esse. Então, pode ser que eu seja chamado para uma outra situação, mas que eu tenho certeza que vai seguir por esse caminho. Então, Mas agregado com isso, né, Tiago? porque a gente vai tendo a experiência ao longo da vida e não entende muitas vezes por que passou por uma determinada situação. Ah, mas isso. E às vezes até uma leitura ruim sobre algo que aconteceu, sobre uma experiência de um trabalho que não gostava. Só que, acredite, isso faz parte de um aprendizado. Você está sendo preparado para algo que ele quer que você faça. E não é para você simplesmente o benefício, né? Que é o que eu falo do transbordo.
o transbordo passa a fazer sentido quando é sobre você, sobre eu, você e ele, né? Sobre nós. Não é sobre mim, né? Então, quando é só sobre mim, está fora do governo E do é o alto. que está acontecendo ultimamente, né? Minha verdade é única, né? Vou Sim. falar uma coisa aqui, você falou de prosperidade, eu lembrei de uma coisa que nós saímos tarde do círculo e eu acompanhei vocês até lá fora. E você sentado, acho que era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, você falou assim, Léo, você sempre fala de prosperidade, diz que todo mundo tem a prosperidade, mas cadê a sua prosperidade? Aí eu fico, cara, até hoje eu fico pensando nessa pergunta. Mas aí eu estava pensando assim, cara, minha prosperidade, ela é exatamente essa, que você acabou de dizer, coisas que acontecem. Por exemplo, a viagem de Sedona que a gente estava falando, o dinheiro surgiu, o passaporte estava, a Polícia Federal estava em greve, o meu ficou pronto em 15 dias, ou menos de 15 dias, não lembro. Então, assim, são as permissões. Eu acredito que a prosperidade, a minha prosperidade, é encontrar pessoas que ajudam no meu caminhar, na minha senda, O seu ou na propósito ou a sua missão. prosperidade? Não entendi. Você está falando sobre o seu propósito ou sobre a sua prosperidade? O meu propósito para minha missão com a Sim, espiritualidade. sim, sim, sim. É que você Entendeu? falou Então, tipo assim, prosperidade. por exemplo, a minha prosperidade, hoje nada está me faltando, graças a Deus. Mas É, mas, antes, mas a prosperidade que está. A prosperidade não é sobre não faltar. É sobre não parar de crescer. É sobre você jamais faltar em algo que você deseja, entende? Sobre não deixar de ter aquilo que então, você deseja. é isso que eu estou tentando falar, não sei se você conseguiu explicar. Às vezes você não tem aquilo, mas aí aquilo acontece, magicamente a espiritualidade ajuda, o egrégor, os mentores. Então, assim, essa é uma forma de prosperidade, porque muita gente pensa assim, prosperidade é vou ficar rico, milionário, vou ter muita coisa, e tem várias formas de prosperidade, né? Antes de a gente continuar o assunto, agradecer a todo mundo que está entrando aí, que está dando boa noite, tem perguntas até para você aqui, sobre Portugal, eu acho, mas, enfim, é isso, Thiago, essa sua pergunta, vou levar para sempre comigo, sabe? Porque isso ficou bem marcado assim para mim. E é muito Porque interessante. essa é uma questão que a gente precisa ficar sempre se perguntando, né? Porque se somos imagem e semelhança, se somos filhos do mesmo Criador, por que que um tem mais, por que que um tem menos? Na verdade, todos nós temos tudo. A gente é só mordomo de tudo que foi criado. Então, a gente tem acesso, mas às vezes as nossas crenças nos limitam, coisas que a gente acredita, como essa do lado da espiritualidade, que uma pessoa espiritualizada não pode ser próspera do aspecto financeiro, e é mentira. Todos nós podemos ser em todas as áreas. E do lado do futebol é que o futebol é só mulher, carro e dinheiro. Então, assim, quando você estiver numa situação que você vê que não é princípio da criação, que não é princípio divino, pode investigar que você é o problema, que ele quer que seja resolvido, entende? Nós somos o nosso maior problema para ser resolvido nessa vida, entende? Isso é sensacional, porque isso te dá poder de resolver tudo. Está em nós a resposta, está em nós a solução, entende? Porque é sobre o nosso problema. E aí, quando a gente resolve o nosso problema, a gente pode resolver o problema de uma geração, né? Não, e é por isso que eu estou querendo fazer essas lives assim, e eu recomendo todo mundo fazer, de ajudar as pessoas, porque eu acho que o despertar vai ficar cada vez mais forte para todo mundo. Né? A Ellen falou, meu caso foi assim também. E então, assim, vou contar uma coisa aqui, não sei se eu te contei, aproveito com todo mundo. Eu, eu comecei a aumentar a energia do campo vibracional lá que a gente ficava. E um dia sozinho eu tive um contato, acho que não sei se eu te contei, os cachorros caíram, não tiveram reação nenhuma, e um ser
apareceu, queria conversar e eu falei, cara, que realidade é essa que está acontecendo aqui? E outras coisas aconteceram. Aí eu estava fazendo um curso de hipnose e regressão, conheci um psicólogo que estava dando aula, junto com a Gilda Moura, e hoje em dia eu tô com ele. Cara, são 2 horas de tratamento, com trabalho, mas que tá me deixando cada vez. Eu não sabia disso, tá, Thiago? Não sei se você sabia, o pessoal aí pode até comentar. Você evolui, né? Você vai evoluindo. Eu pensei que a gente chegasse num lugar e parasse. Tipo assim, É, aqui a gente já sabe dominar a coisa, cara, mas a evolução não para. E o desapego que você tem que ter com tudo, porque você começa a ver outras realidades que tu fala assim, meu Deus do céu, caramba, isso não tem necessidade mais. Mas eu posso transformar isso em outras coisas boas para mim, como você está falando, e para outros, né? sim. Quando você fala aí que, né, chega num nível, isso eu trabalho muito com os atletas também, porque muitos deles estão numa posição relativamente confortável, né, de destaque. Só que para você estar no destaque, a hora que você acha que atingiu o nível máximo, você é onde a curva começa a cair. Então, alta performance é justamente isso. É você estar sempre olhando o que mais é possível, o que mais é possível. Mas é possível. Qual é a minha referência? Eu estou sendo o melhor jogador de futebol do planeta? Ok. Mas você está sendo o melhor jogador de futebol que você pode ser? Entende? Aí muda, porque quando você começa a ser o melhor que você pode ser, você já começa a aumentar a distância para aquele que é o segundo melhor. Né? E aí a competição, mais uma vez, é com a gente mesmo. Não é com o outro. Não, a gente tem a sensação, por cultura, por crenças coletivas, né, de que a concorrência é ruim. E a concorrência nada mais é do que uma referência. Na verdade, a maior concorrência nossa é com o nosso nível de hoje. Qual é o que eu tenho que ser melhor do que eu? Tem que ser melhor do que eu, tem que melhorar e tem que cada vez mais performar. Eu queria só fazer um ponto aqui que do comentário sobre deve-se evitar a ostentação. Isso também diz muito sobre a intenção daquilo que você falou. Às vezes, quando eu tenho, né, um carro do ano, um carro top, pode parecer para o outro ostentação, mas eu preciso entender como aquilo é dentro de mim. Se eu tenho o carro melhor do ano para me sentir, que foi o que a gente falou no início, né? Para me sentir melhor que alguém, eu estou vibrando na ostentação. Mas se eu estou comprando um carro melhor que eu tenho para dar conforto para minha família, dar segurança para minha família, para ter para o meu corpo se sentir mais confortável, né? Para eu ter uma viagem mais tranquila, para usufruir daquilo, eu já não tenho, eu já saí da vibração da ostentação, entende? Então, as pessoas às vezes confundem ostentar com o ter muito, né? E aí, na verdade, a diferença só está no teu sentimento em relação àquela coisa. E tem aquela coisa também, né, Thiago? É porque a gente não conhece o outro. Às vezes, o outro tem um desejo de ter um tipo de carro. E quando cresce e que tem oportunidade, compra aquele Sim, carro é porque um é uma coisa que sonho. sempre quis, é um sonho. E as pessoas julgam, né? E como a gente E estava aí que falando, tá. Quando você julga, você está entrando na energia do outro que não te faz menor outra sentido. vibração. Não É. tá nem. Não diz nada sobre você, cara. Quando você está julgando, você já enredou aquela energia ali, você já se misturou e, e você não entende que aquilo ali faz parte. Se está ostentando ou não, aquilo faz parte do aprendizado daquele ser, né? E aí aquele ser vai entender um dia que aquilo era ostentação e que não, e ele perde muitas das vezes. Porque se vem pela ostentação, ele sai para poder aprender, né? Que não é pelo que eu tenho, é pelo que eu sou. Então, é muito rico, né, cara? Esses detalhes ali que, com certeza, a cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais. E vai elucidando. E Muito. Por conforme a exemplo, gente desapegar vai, do julgamento. né? E quando a gente entende Desapegar do. como funciona a engrenagem, é aquilo que você falou, mais as coisas vêm com facilidade. Olha, é como se fosse assim, ó, continua que você está no caminho, então toma mais combustível para isso que você está falando.
eu vou te ajudar de certa forma, vai aparecer um dinheiro que não existia, você vai conseguir fazer essa viagem, por quê? Porque está debaixo do guarda-chuva daquele que criou e te chamou para ser aquilo que ele quer que você seja. Ah, e aí você começa a falar assim, E porra, tô no caminho, porque tá tudo dando certo, tá tudo fluindo. Quando começar a dar errado, sabe uma coisa? aí você para, não, peraí, isso aqui não deve estar no propósito. Quando começa a dar errado é porque você não continua conectado com aquilo que te levou para aquele caminho. Desconectou. Você fica tão assim, caraca, tá acontecendo isso aqui na 3D. Aí você fica na 3D e você esquece a sua conexão que te levou para aquele caminho. Né? E aí você Exato. meio que se perde para uma. Agora tem que começar tudo de novo. Vamos conectar aí para ver Mas isso qual é justamente a falta do alinhamento corpo, mente e espírito. Porque, na verdade, a nossa alma, a nossa mente, né? Ela está sob o governo da espiritualidade. A gente tem que encontrar esse propósito para poder fluir. E aí a nossa mente, quando entende aquilo, ela é obrigada a governar sobre o corpo, que nada mais é do que a ferramenta que a gente tem na terceira dimensão para tocar, entende? Então, assim, é aquilo, olha, a estrada é essa. Aí você toma o carro, toma o corpo aí. Agora, para fazer andar dentro da estrada, você precisa da tua alma permitindo e entendendo qual é o caminho. Senão, tu vai sair da estrada, vai pegar a ribanceira, vai cair, vai capotar e tchau. Entende? Então, assim, ou você anda alinhado, ou vira e mexe você vai sair da estrada, ou vira e mexe o teu carro vai quebrar. Né? Então, assim, não é o carro que comanda, não é o corpo que... Não, eu quero ter esse prazer aqui. Não, não. Esse prazer não está sob o seu guarda-chuva do propósito. Esse prazer é pura distorção. Volta para cá, para o caminho, né? E aí você tem que estar com essa conexão, porque senão não vai fluir, não vai alinhar, entende? e falando daquela pergunta que você me fez, eu tô numa fase agora com um psicólogo que é aceitação. E eu estou descobrindo que minhas crenças limitantes, desde a infância até hoje, não aceita o que tem para mim e quem eu sou. Então, no último atendimento agora, vou confessar que não precisava, mas eu vou falar, apareceu um ser, olha só, durante o atendimento com o psicólogo, falou um monte de coisa. Quem eu sou, que eu tenho que aceitar e tem que trabalhar a aceitação. Eu falei assim, como é que é a verdade que você está falando? Olha que eles fizeram. Pergunta para ele, não sei o que, a resposta tem que ser, vamos dar um exemplo, azul. Você vai ver que tudo que eu estou falando é verdade. Eu falei, fala uma coisa assim, assim, ele falou. Aí eu falei, Azul. cara, aí ele falou, Léo, só falei para confirmar que é real. Então, assim, para mim, pela minha criação, eu acredito que eu estou falando isso, me abrindo aqui, porque tem milhares de pessoas, milhões de pessoas Claro. pelo mundo, pelo Brasil aí, nesse mesmo sentido, cara. Eu estava lá na Índia, em Goa, aquela história que eu sempre conto, e eu estava lá e você, quando você voltar para o Brasil, você vai ganhar 225 mil reais. E a minha crença limitante, não, não quero. Que coisa é essa que vem do além e vai me dar dinheiro? Então, assim, uma vez eles me deram 5 dezenas da quina, cara. E eu não joguei, porque eu falei, não, e deu. Eu chorei durante uma semana. Eram 650 mil reais por aí que estava acumulado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Além de tudo isso que acontece com a gente aqui na 3D, de propósito, de prosperidade, a gente tem que acreditar no que nós somos, né? O que nós somos e o que podemos fazer. Com Você isso, precisa ativar a identidade. Tudo parte da tua identidade. Até a compreensão do propósito e a compreensão a própria inteligência emocional, ela parte do princípio de quem é você, né? Então, qual é a sua identidade? Você se reconhece como filho do Criador? Primeiro de tudo, né? E aí, quais são as suas limitações, quais são as suas crenças? Porque nós somos seres, por sermos seres sociais, a gente tem bloqueios emocionais. É o único da espécie que tem bloqueio emocional. Um leão não se acha gato ou elefante. O leão sabe que ele é leão. Ele nasceu leão, vai morrer leão, né? Nós não, nós somos filhos de mais de semelhança do Criador, nascemos. Ele disse que a gente é aquilo e a gente, não, eu sou outra coisa. E fica mas a uma gente discussão. nessa evolução, que no dia a gente conversa, porque se falar aqui o pessoal fala assim, esse papo é meio louco,
Mas o que eu estou vivenciando agora com o aprendizado deles é o seguinte: a importância de um ser humano nesse planeta. Então a gente vem vazio, né? A gente não sabe andar, a gente sabe comer. E o que colocam na gente desde quando a gente veio para esse mundo? E principalmente né, há estudos em que dizem que os maiores bloqueios emocionais que a gente tem acontecem entre os 7 aos 13 anos, que é onde está sendo formada a personalidade, né, vai sendo construída. Então, assim, e em 80% dos casos os bloqueadores são os nossos pais, porque são eles que nos educam, né, na maioria das vezes, é óbvio que tem as exceções, mas em 80% dos casos eles são os bloqueadores porque eles têm a crença deles. E aí eles vão passando a crença. Por isso que a gente ouve muito questões, né, que são arrastadas por gerações. Famílias que as mulheres dessa família sempre têm problema no relacionamento. Pô, quando tu pega uma distorção dessa, porque isso é uma distorção, não dá um casamento que não prospera, né, de várias gerações, da avó se separou, a mãe separou, eu me separei. Tem alguma coisa errada. Então, assim, é algum bloqueio, provavelmente, que aquela avó, né, vem trazendo e vem com uma crença, sei lá, homem é tudo igual. Aí a filha aprende que homem é tudo igual, a neta vem aprendendo igual. Isso de uma forma simplificada. E, e o bloqueio só precisa de um agente, de um fato e um ambiente, né? Um ambiente, um agente e a cena ali. Então, bastou dar esses 3 fatores que você já está bloqueado. Dinheiro é sujo, rico não presta, e aí a gente vai desenvolvendo crenças de escassez, né? Não posso ser rico. Dinheiro é sujo. Pô, se dinheiro é sujo, a nossa mente é preparada para evitar o sujo, então eu vou evitar o dinheiro. São coisas que estão embutidas ali. Então, é muito bloqueio, principalmente de identidade, né? Bloqueio de identidade, bloqueio de merecimento, eu não sou merecedor disso, É isso. né? E bloqueio de escassez. Nossa, aqui então a gente tem é instaurado até politicamente a guerra do rico contra o pobre. Meu Deus, isso não existe. A gente tem que entender que tudo é uma questão de mentalidade. Existem as mentalidades de escassez e as mentalidades de riqueza. Enfim, isso tem livros e são assuntos bem Tem país aí, diver- por exemplo, a Índia, desculpa interromper, sim, se sim. você nasce naquela família, você tem que varrer rua para sempre. Seu filho tem que varrer rua para sempre. Não faz sentido. E, é, sabe uma coisa muito interessante que eu estou aprendendo com essa evolução, Thiago? Você sair do seu ego da terceira dimensão e olhar um todo. Cara, você é uma coisa de pirar, por isso que eu estou falando que tem que ter apoio, quem está ouvindo aí, quem está assistindo, porque você enxerga como você sendo o todo. Uma coisa que acontece ali acontece contigo. E sem ego, sem disputa de aquele é melhor, aquele é pior, não tem a dualidade como tem na 3D, né? E falando de bloqueio, eu lembrei de uma situação agora. Depois que eu fiz o curso de hipnose e regressão, fui atender uma pessoa. E a pessoa era cheia de bloqueio, Thiago, muito bloqueio. Eu fiquei 2 horas com a pessoa. E eu aprendi que quando a pessoa tem tantos bloqueios assim, ela tem que ir para o psicólogo. E aí, quando acabou e que ela saiu, ela falou assim: esse é o seu trabalhozinho aí, de meia hora? Aí a pessoa que estava acompanhando lá, o acompanhante da pessoa, falou assim: caramba, 2 horas e 15. Aí ele, o quê? Aí ele foi ver a hora. Entendeu? Então, tipo assim, essa questão de bloqueio é muito sério. E eu acho que tem que ser tratado com especialistas, né, que entendam desses bloqueios, que consigam fazer esses bloqueios, principalmente quem tem muito trauma de criança ou adolescência. Isso assim, quem tem os traumas é até mais fácil de você saber que você tem. O problema é que quando a gente acha que não tem, e todos nós temos bloqueios emocionais, né? Principalmente quando você não está vivendo em plenitude. Então, que é a distorção. Por quê? Prosperar é um princípio, né? A Isabel colocou aqui, Isabel Greco, o que enviamos ao universo é o que volta para a gente. Isso nada mais é do que um princípio da criação, que é a lei da semeadura. Se você planta a semente de uma espécie, ela vai nascer a árvore daquela espécie e não tem para onde correr.
né? Então, por isso que o que a gente planta, a gente colhe. O universo devolve aquilo que devolve para a gente aquilo que a gente plantou. É uma lei, é um princípio. Então, as pessoas às vezes querem plantar maçã e colher banana. Não vai. Não vai, entendeu? Então, assim, e às vezes acha que a banana tem o mesmo tempo de germinar do que a maçã. Aí olha para o lado, nossa, mas o fulano chegou rápido nesse patamar, né? Fala assim, pô, mas a semente do que o fulano plantou é diferente da sua. Foca na tua semente, vai regar tua planta, vai arar tua terra, né? Então, assim, é muito, é muito sobre a gente, cara. É muito sobre nós mesmos. Então, assim, começa. Eu acho que é um exercício que eu costumo conversar, assim, quando a gente tem oportunidade. Olha para a tua vida, né? Vê o que você não está de acordo. Vê aquilo que você fala assim, pô, isso aqui não está legal. Pode investir, fazer o caminho inverso. Você vai lá, vê o que não está bom e começa a voltar, a entender qual é a origem daquilo ali, né? Qual é a origem da minha escassez, qual é a origem da minha necessidade de aprovação, que tem muito, né? A gente tem que agradar os pais desde o início. Tem que fazer certo. Fez certo, ganha parabéns. Fez errado, toma expor. Então, assim, a gente não aprende que o erro faz parte do aprendizado, né? Errou tá errado. Mas errou para quem, né? Ou alguém aqui começou a andar sem cair. Então, assim, então é muito sobre isso, sabe? É muito sobre você compreender que você vai errar, que você vai cair, mas é ressignificar, entender que aquilo fez parte de um aprendizado. Pô, mas eu ainda não estou prosperando em tudo. Então, em que você não está prosperando? Então, começa a olhar para isso. Você tem alguma crença relacionada a essa questão? Não estou bem no meu casamento, o homem não presta. Você tem alguma crença relacionada a isso? Vamos olhar para trás. Aí você faz o caminho inverso, você vai achar, com certeza, dentro de casa. Vai achar dentro de casa. É engraçado, porque eu me lembrei de um atendimento, quer dizer, a maioria deles, né? Porque aí vai aquela moça, mulher, moça, senhora, e fala assim, eu quero um namorado, quero não sei o quê, e a resposta sempre era, primeiro a sua cura, para depois o universo te dar uma pessoa que faça você caminhar ao seu feliz, tranquilo, equilibrado. Eu me lembro que quando falou assim, não quero, não, eu quero aquela pessoa. Eu falei, vai ser um pouco difícil. Sabe por quê? Vai durar pouco. É isso que você está falando. E aí, E não é dois, o três durar meses. muito, não é o durar muito ou pouco, né, Léo? Vai ter um aprendizado ali, com certeza não vem para prosperar. Vem É, para mostrar algo, um aprendizado. Aí você vai cair. eu encontrei com ela 3 meses depois. Ela falou assim: você estava certo. Eu achei que ele fosse o homem da minha vida e foi o momento mais triste da minha vida. Então, assim, aí eu falei: então, que tal ter a sua cura? Você se apaixonar por você um pouquinho. E eu acho que é isso, né? A gente parar um Um pouquinho e pouquinho olhar para não, né? dentro. Completamente, né, cara? A gente tem que se apaixonar completamente e É porque entender que tem tanta coisa acontecendo ao lado, né? Que a gente só quer ter que cuidar daquele, ter que ajudar esse, ter que fazer aquilo, mas a gente tem que parar um pouquinho. E quando eu estava meditando com isso na cabeça, eu recebi um recado assim: vocês hoje não aproveitam a natureza. Eu falei, como assim que a gente não aproveita a natureza? Vocês só querem usar a máquina. Então, tipo assim, vocês só vão para a natureza para fazer foto. é, Vocês não param, não ficam ali na natureza, não sente, não abraça uma árvore. Eu falei, não. caramba, tem tempão que eu não vou para a natureza. Então, E faz uma falta, assim, faz uma falta. e mais Principalmente limpa também, né? Faz nessa uma troca de energia. nossa geração tecnológica, né? Ela vem trazendo muitos benefícios, mas vem trazendo um desafio enorme que é se desconectar dessa energia eletrônica ali que tem muita interferência na nossa própria energia. E aí a natureza, sem dúvida, é um catalisador ali, ele vai limpar, vai dar uma aterrada. Esse final de semana, né, Flávio tá aí, ó, minha noiva. A gente se conectou aí A gente foi, pô, vamos almoçar num lugar aberto, tá? A gente foi, pô, foi super diferente, super, super, sabe, revigorante, né? A palavra é essa. Ela volta à natureza. Mas é voltar para a natureza, né? É E viver o conectar com a momento, cara. natureza. Mas O aí momento. a gente vai pro nada contra, mas você vai para um restaurante só para postar a porra do prato,
você não aprendeu como é que é o jogo. É você curtir Nem o momento. Pode saboreou até o tirar prato. foto. Pode até tirar fotos, tudo bem. A gente não vai ser hipócrita aqui de que falar, pô, é legal até para você. Aí que tá também, qual é a intenção, né? Na verdade, quando eu posto, é justamente para outra pessoa dar a oportunidade, olha, isso aqui é legal, é maneiro, vem conhecer, tem a experiência do restaurante e tal. Mas, cara, você tem que estar ali, né? Você tem que estar curtindo o prato, você tem que estar curtindo a companhia. É a falta da presença, a ansiedade, né? Aquele papo que a gente falou nisso, é a falta da presença. A depressão é a falta da presença. E o que que é a presença? É estar você com você, né? Você conectado com aquilo ali, com agora, que é o nosso maior benefício, né? Porque todas as manhãs a fé se renova, então é um dia de cada vez. Então é o momento, é aquele momento, é a soma dos agora, né? E que a gente está esquecendo, né? Porque a gente está tão preocupado com tanta coisa, a gente quer falar a verdade o tempo todo, mas a gente aquele momento do silêncio, né? Quem estiver assistindo aí, tiver um bosque, como tem aqui o Bosque da Barra, tiver uma praça, um parque, fica um pouquinho sentado na grama, com as mãos na grama assim, sentindo o sol, o vento, enfim, aproveita um Teve pouquinho uma de vez que eu chuva fui, que também. eu e Flavia, a gente foi lá foi no Bosque da Freguesia, e a gente até postei sobre isso. É, naquela de mostrar e filmar e tal, o celular tava sem sinal. Eu falei, pô, aí me Uhum. veio informação. Cara, essa vibração aqui, essa energia aqui, nada tem a ver com essa energia do celular. Então, não dá match. Então, assim, é uma frequência totalmente diferente do qual o celular não pega. E aí eu comecei a entender. Por isso que não tem sinal de celular em montanha, no alto mar, porque não tem a mesma frequência. E é tudo sobre frequência, né, cara? Sobre suas frequências. Vou contar uma coisa meio louca que aconteceu comigo. Eu fui no começo do ano para o Nordeste. E eu estava lá com o céu, assim, silêncio, vou meditar, não sei o quê. E aí o contato que. Alguns falam que é xamanismo, outros falam outras coisas. Eu escutei assim: aqui à direita em cima tem alguém que quer falar contigo. Eu olhei e tinha uma luz piscando, cara. Aí eu falei, cara, um OVNI, não sei o quê. Aí eu olhei, você quer falar comigo? Juro, na minha mente veio. Então, você tem que fazer isso na tua vida, isso na tua vida. Eu falei, tá muito louco isso, cara. Eu no julgamento. O que que eu fiz? Primeira coisa, vou filmar. Peguei o celular, a luz apagou. Aí eu, Não. poxa, perdi. Aí a luz voltou e continuou falando. Eu falei, vou filmar. Aí apagou. Eu falei, não é para filmar, é para sentir. A Tem gente um fica naquela. recado aqui. E aí o que aconteceu? Tem uma teoria esse negócio de foto, né? Gente que reverencia muito foto é porque tá preso no passado, porque a foto nada mais é do que uma fração de algo que aconteceu e já tá no passado. A partir do momento que você bateu a foto, aquilo já ficou, né? Tem muita gente que guarda até foto de pessoas antigas e tal. E é uma forma, isso não sei por que me ocorreu agora aqui, mas Ó, o Léo Amsterdã tá mandando um grande abraço. Léo, grande Léo, ele tá lá em Amsterdã. Lugar Conexão, incrível, lugar maravilhoso. conexão Rio-Amsterdã. Leozão é um cara, pô, tem uma energia incrível e ele tá se descobrindo aí nesse caminho aí, Léo. Ah, É tudo que eu posso falar. Hã? tá vendo sobre máquina? Lá em Amsterdã tem aquelas vitrines, né? Das moças que ficam nas vitrines. Eu peguei a câmera para tirar a foto, elas fecharam a cortina. Não aproveitei o momento. Exato. Qualquer hora Isso é tem que muito ir lá incrível. viver de novo, né? Tem algumas coisas também que eu já percebi em show, que tá filmando show. Cara, quando tu tá filmando um show, tu só tá olhando o show pelo celular, que tu pode ver no YouTube, pô. Caralho, tem coisa melhor do que vivenciar um show, né? E a gente fica lá, vai filmar pra quem, filho? Você vai mostrar pra quem isso? Não faz sentido. A gente podia abrir a pergunta aí, né? Se o pessoal ficou com dúvida, É, alguém quer é fazer muito alguma cabuloso. pergunta? Faz É muito pergunta. Eu queria cabuloso. contar uma história. Eu tenho uma história com o Museu Nacional de Amsterdã, cara, que eu fiz uma viagem lá dentro no quadro Ronda Noturna. Cara, eu viajei ali, eu me vi de vestido loura numa lareira e falando que era época de guerra, não sei o que, pessoas sentadas. Cara, foi a primeira. Eu nem era muito ligado com a espiritualidade, mas foi a primeira vivência forte assim, foi lá no Museu Nacional de Amsterdã.
frente ao quadro. Bem bacana. O Alguém Léo tem Léo tá pergunta? falando que Alguém tem quer muita fazer? energia ali. Essa vitrine aí, eu ainda não conhecia essa Tem, vitrine, não. tem Mas muito. acho que Cara, eu vou ser vetado antes de... posso falar, Amsterdã, eu acho que eu já vivi lá, porque eu já sabia que se virasse à direita teria uma coisa lá, se fosse para a esquerda, ali já. Ali tem alguma coisa que é assim, assim, assim. Tinha, cara. É muito incrível Amsterdã. Eu gostei Tá muito. navegando muito no Google Street View, né? Já sei tudo pelo Google. Não, mas não, naquela época, pois foi 2006, 2000, uma coisa assim. Foi antes da. Eu entrei para 2015 2015 na ordem. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Tiagão, para mim? É, Fica à deixa... vontade aí, velho. Mas é engraçado, né, Tiagão, nós temos isso próximo da gente, essa conexão. E é porque eu queria falar uma coisa, mas sempre quando eu toco nesse assunto, tudo desliga. Com o meu psicólogo, Léo, por favor, não toca nesse assunto, bota letras. Aí eu chamo agora de OG. Então, o OG faz a gente desviar a atenção para 3D, né? Ó, acho que tem uma pergunta aí, não tem? Aqui no condomínio tem uma árvore muito bacana, com raízes para fora, e eu todas as manhãs Isso, peço permissão. Isso. Ana, eu aprendi uma coisa na ordem esotérica, que é assim, você abraça a árvore e você fala para a mãe natureza, que eu tenha a saúde dessa árvore, que eu tenha a força dessa raiz e que eu esteja conectado com esse planeta. Mas tem que E conferir se a árvore está saudável mesmo, né? Senão... mas sabe que é uma coisa engraçada, Tiago? Quando você se conecta com um todo, a árvore te chama para você abraçar. Sim, e A pessoa até eu assim, aprendi cara, uma coisa que até a doença é divina, né? É uma permissão que você tem de olhar para o teu aprendizado. É, isso ó, tem tudo é uma perfeito. pergunta acho que para você, Tiago. Como conciliar a inteligência emocional com o desafio da Da alta alta performance. performance? Então, na verdade, a alta performance nada mais é do que ser melhor a cada dia. E você, com inteligência emocional, você desenvolve melhor todas as suas outras inteligências. É como se, eu costumo dar o um exemplo assim, ó, a gente tem conhecimento da inteligência cognitiva, que é aquela que a gente já nasce com o dom. Trazendo para o futebol, o atleta ele já nasce com aquele dom de driblar, de manusear a bola. Se ele cognitivamente é um nota 10, mas emocionalmente ele é um nota 5, ele não consegue entregar os 10 dele cognitivo, ele só entrega 5. E aí, Isso, hein? quando você cognitivamente é um nota 7 e você é 10 na inteligência emocional, você vai entregar todos os seus 7 e ainda vai se trabalhar para ser um nota 8, um nota 9, até chegar ao 10. É muito simples, assim, você quando está sob pressão, você desenvolve uma reação no corpo, com medo, outra reação no corpo, ansiedade, outra ação no corpo. Então, para que eu seja atleta e performe no meu melhor nível, eu tenho que estar emocionalmente bem. Que senão, se eu tiver medo, minha perna tremeu, perdi força, perdi precisão. Por melhor que eu seja tecnicamente, saiba bater na bola, a perna não vai obedecer. Entende? Então, assim, o desafio, na verdade, é de ter inteligência emocional. Porque a partir do momento em que eu desenvolvo a minha inteligência emocional, eu me torno alta performance como consequência. Porque eu vou estar sempre, o tempo inteiro entendendo o que aquela emoção quer dizer, como que eu posso canalizar aquela energia. Porque não existe a, a, a emoção ruim ou a emoção boa, né? A emoção ela quer dizer algo, quer trazer algo. A emoção do medo, ela quer, você está com medo, você precisa reagir com coragem em alguma situação. Então você pega aquela energia de medo, capta aquilo, entende, processa e devolve com coragem. Então tudo é bom. Só que a gente precisa converter em ações, né? Em ações e soluções. Então, eu diria que o desafio está mais na inteligência emocional do que na alta performance. Cara, vou te Que é contar uma história. diferente alta performance é diferente de alto rendimento, né?
Alta performance é você performar em alto nível. Alto rendimento é quando você exige bastante, que é o atleta, que é o atleta do atletismo, nadador, os caras que vivem do esporte, eles são atletas de alto rendimento. Tem o atleta de lazer e o de alto rendimento, que exige mais do corpo. Mas o alta performance, todos nós somos, deveríamos ser, né, alta performance na nossa vida. Acho que Não sei responde. se essa experiência que eu vou contar tem a ver com isso. Eu estava fazendo teatro e eu ganhei o papel, que você sabe que tem disputa, né? E aí era a minha vez de entrar, já segunda ou terceira sessão que estava apresentando. Quando eu ia entrar, um cara chegou assim, vem cá rapidinho, antes de entrar, só entrar agora, calma aí rapidinho. Ó, estão falando que você tá uma merda em cena, uma bosta. E saiu. Só largou a Cara, eu bomba. falei, como é que eu vou entrar agora? Aí a diretora falou que é, era para derrubar mesmo. A pessoa fez isso para derrubar mesmo. Enfim, tem uma coisa, Thiago, em mim, você fala muito de futebol, eu tenho uma dificuldade desde criança sobre competir. Eu sempre achei que todo mundo tem que se divertir e aproveitar tudo. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, vou aprender quando eu ganhar e vou aprender quando eu perder. E, então eu jogava futebol, as pessoas não queriam me chamar porque eu não focava no gol, eu focava em me divertir. Então se eu fizesse gol, gol, se eu agarrasse, agarrasse, se eu não agarrasse. Então eu não sei se isso é emocional, o que que é, ou é espiritual, enfim. Mas eu nunca curti muito a competição de ter que competir. E às vezes isso atrapalhou o emocional, acho, talvez, não sei, não tenho certeza. Só estou jogando aqui. Sim, sim, na verdade, a inteligência emocional é um pré-requisito. A inteligência emocional é um pré-requisito. Tem gente que tem alta performance sem ter a consciência, mas ela com certeza tem inteligência. É só você pegar os livros dos milionários, multimilionários, todo mundo tem o mesmo perfil emocional, né? Mas a inteligência emocional eu diria que é um pré-requisito sim para você performar em alto nível. Disso que você falou, de não gostar de competir, cara, a gente tem um que a gente chama de perfil psicológico, né? A gente tem algumas classificações como o dominante, o influente, o estável, né? Submisso, Hã? submisso, Não, o dominante não tem a ver com esse tipo submissão. de dominação, não. Mas o dominante é normalmente o cara mais competitivo. O estável é o cara que não, aprecia um pouco a zona de conforto, estabilidade e tal. Tem cada perfil psicológico tem uma linha. Então, assim, o fato de você não. Aí você tem que entender qual é a origem dessa não competitividade. É porque você talvez fuja de ser o melhor, talvez você fuja Qual a de. aceitação aí? Exato. Então a gente, assim, Vou contar outra cada coisa caso é um então. caso, mas aí você precisa começar a investigar o contexto para saber, assim, a gente na célula de sucesso que a gente está gravando, a gente teve um convidado que ele falava isso, ele falou assim, eu não queria ganhar, mas o meu prazer era jogar com os piores e fazer aqueles piores se tornarem melhores. Então, assim, era um outro prazer, mas era uma competição que ele tinha com ele mesmo e falar assim, caramba, eu quero que meu desafio é esse cara aqui que é ruim de bola jogar. Não deixa de ser uma competição com você mesmo. Então, às vezes, você não está querendo competir com o outro, mas será que você compete com você? Você tem aquele desafio interno. Da mesma A minha forma que visão era todo mundo unido e feliz com um propósito, você né? Era curtia essa aquilo como um lazer, né? tudo até hoje, né? Mas enfim, Thiago, Porque, acho que vai acabar, não sei quanto tempo tem a beleza, live do Instagram. A gente já está uma hora quase, né? Você sim. quer falar as últimas coisas? Alguém tem mais uma pergunta para o Thiago aí, para mim? Quer mandar alguma mensagem, Thiago? Para quem Não, está começando a minha agora? mensagem é essa. Encontrem e ativem a identidade de vocês, cada um entenda de verdade que são filhos do Criador, né? Imagem e semelhança dele, e que se ele criou tudo para nós desfrutarmos, nós somos sim mordomos disso tudo e a fonte é inesgotável, tudo está
a nosso acesso só depende da gente. Ele nos deu algo muito perigoso, que é a liberdade, e a gente é livre para ser tanto uma coisa quanto outra. Então, tudo depende da nossa mentalidade, da nossa decisão. Então, ser alta performance e viver a alta performance é apenas uma questão de decisão pessoal. Ou você quer ser e viver alta performance, ou você, tudo bem, tá bom aqui, me deixa quietinho, porque tem, né? Você performar em alto nível, você tem as consequências daquilo. Você tem um corpo que você vai ter que exigir do teu corpo, que é o chamado sangue, suor, lágrima e gordura, né? As escrituras falam. Então, assim, tudo que eu começo a fazer, desisto no meio do caminho. Isso é sobre alta performance e inteligência emocional. Isso é sobre bloqueio emocional, procrastinação. Você provavelmente foi bloqueada com recompensas. Você fazia as coisas e não tinha recompensa. Então, a procrastinação é um bloqueio, né? Você desiste porque você fala assim, não vou ter recompensa mesmo, ou aquela recompensa não. Então, busque recompensas. Para mudar isso, você pode fazer pequenas coisas, pequenos desafios e se recompensar com algo, entende? Você vai falar assim, olha, se eu terminar esse livro, eu vou me recompensar com um presente. Ou um chocolate, ou algo que você goste muito, entendeu? E aí você vai se dando recompensas. A procrastinação tem a ver com recompensas. Isso é sobre bloqueio e inteligência emocional, né? Que aí quando você consegue entender qual é a emoção que faz com que você desista, é uma inteligência. Ó, entendi por que eu desisto. Então vamos criar mecanismos para seguir até o final. E normalmente é falta de recompensa. Aí Pai e também eu mãe que achava. prometiam dar alguma coisa e chegava lá na hora não dava. Se Então, mas comer não é tudo, uma vai coisa. comer doce. Aí comia tudo, não vinha o doce. Então não é uma coisa assim, por exemplo assim, eu quero que você faça a medicina para você me agradar. Aí eu te dou amor, então aí tem uma troca. Aí você vai fazendo e fala assim, mas não é isso que eu quero. Eu não quero isso. Aí Isso você é não necessidade de termina. aprovação, né? Você não quer conflito com teu pai. Porque se você fizer, o teu Só pai dei vai pai achar como você lindo. exemplo, né? Dei isso como Então. exemplo. Nossa, eu sou o filho que o meu pai pediu a Deus. Não, na verdade, se Deus disse para você que você é o filho, você vai fazer aquilo, não é o teu pai. Teu pai tem outra história, outra missão. E isso acontece demais, necessidade de aprovação, porque a gente quer agradar o pai, quer agradar a mãe, ou algum. Pai, amigos, irmãos, É, trabalho, mas escola. originalmente são os pais, né, cara? Teria que trabalhar com Ou psicólogo. É, a gente tem resposta para tudo, né? A nossa cura está interna. Quando você não consegue, quando você não sabe por onde começar, sim. É interessante que você procure um psicólogo ou como eu procurei terapias para eu praticar comigo. Então, eu fiz curso de Reiki, fiz curso de auto-hipnose, estudei sobre neuromarketing, enfim. Você estudar um pouco sobre isso também vai ajudar a elucidar, mas um psicólogo, sim, ele vai ser ferramenta para te tirar, para te tirar da lama, mas ele não vai entrar na lama para te tirar, né? Entendeu? Então você tem que saber pedir ajuda, estender a mão e não seja bengala, não use o psicólogo como bengala, né? É só por um período, até eu da você se compreender. minha experiência, eu recomendo o psicólogo, vou contar algumas experiências aqui. Quando a primeira psicóloga que eu peguei, ela me explicou que eu vivia num mundo assim, ó, e que eu não tinha acesso ao externo, porque fizeram isso comigo. Só, teu mundo é esse, você não pode sair daqui. E dali eu comecei a expandir, aí veio a prosperidade, veio um monte de coisa. E aí depois eu peguei um psicólogo, por que que eu estou contando? Você tem que procurar, eu aprendi isso, tem que procurar um psicólogo, por exemplo assim, se você tem muito trauma, tem que ser um psicólogo especializado em traumas. Que eu peguei o psicólogo, contei toda a minha vida da infância até aquela época, acho que foi 2011, por aí, e ele falou assim, qual é, meu irmão? Se eu fosse você, pegava um pedaço de pau ali fora, saia dando todo mundo para descontar. Aí eu falei, caraca, se o psicólogo está falando que eu tenho que fazer mal para o outro, então eu quero sumir dessa vida. Mas Né? tudo é E questão aí, do filtro também, né, cara? Tanto médico, psicólogo, tudo. Se eu tô falando algo aqui também, a gente, né, tá falando, é o teu filtro.
É você pegar aquilo, ver de que forma aquilo faz sentido para você. E o que a gente fala aqui não é regra, não vai funcionar necessariamente para você que está assistindo. Então, Com certeza. São é as nossas muito filtra, experiências, nossa aprendizagem. filtra e contextualiza, filtra e contextualiza. E se não se alinhar com aquele psicólogo, vai para um outro. Tu falou uma coisa aí que eu queria, só para mudar metalinguagem de programação, você falou que tudo que fizeram com você, né? Na verdade, não é o que fizeram com você, é o que você fez com o que fizeram com você, né? Ou permitir que fizesse. Não importa, se eu te der um limão e você esfregar no olho, não foi o limão que eu te dei, foi o que você fez com o que eu te dei. Você poderia ter Não, mas feito. É a o parada é mais, ressignificar. Não, a parada é mais vai. pesada. Pode ser pesado, mas existe um nível de responsabilidade nossa, Ah, sim, claro. entende? Ou Porque então foi você. do jeito. É aquela história. Esse mundo, isso tem que É, acontecer contigo sempre. Você tem que permitir que isso aconteça. terapia holística também ajuda muito, são ferramentas que contribuem para girar aquela primeira energia ali, né, de ajuda. Mas Eu acho que, não seja, é o que eu falo, não seja escravo de uma terapia ou de um trabalho. Acho que escravo no sentido de muleta, né? eu acho que assim, Dependente, no caso. a gente tem que. Você falou de filtrar. Eu acho que a gente tem que filtrar tanto o psicólogo, como terapeuta holístico, como líder religioso, como Sim, várias sim, coisas tudo. que para que não prendam a gente, que a gente não fique Porque o, preso. o, o governo é nosso, não é do outro. A gente que tem que governar sobre as nossas decisões, sobre o nosso corpo, sobre nossas. É tudo sobre as escolhas nossas. Aí eu falo assim: ah, mas a cartomante falou para eu fazer isso e não deu certo. Filha, a cartomante leu o teu campo. Você que levou aquele campo que ela leu. A cartomante ela tem a habilidade de fazer uma leitura do campo. Quem fez as coisas foi você, quem A levou. interpretação, né, que você está A falando. interpretação é dela, mas e a tua interpretação, né? Então, é bem autorresponsabilidade em tudo, né? Nós somos responsáveis por tudo. E só nós podemos produzir a solução. Óbvio que cada um leva uma peça, né? O psicólogo tem uma peça do quebra-cabeça, você, Isso. quando atende, você tem uma peça do quebra-cabeça, e eu vou experimentando e vendo. Nossa, É essa isso que eu peça ia aqui faz falar. sentido para o meu quebra-cabeça. Ok, obrigado. Vou procurar a próxima peça do meu quebra-cabeça que está faltando. E aí você vai caminhando, e vai movendo, e vai se movendo. Que é Eu acho que um princípio da mudança, é você se mover, né? Você quer mudar de ambiente? Então se move, vai para um outro ambiente, novas experiências, novas pessoas. Eu acho que tudo que vem para nossa cura, que dá permissão, que chega até a gente, enfim, eu acho que é muito válido. Psicólogo, terapeuta holístico, espiritualidade. Agora, o Sim, Cerco de Luz tinha uma frase que muita gente ficava encucado. Você aceita a mudança na sua vida? Você aceita? Todo mundo, aceito. assusta. Aí ela fazia a limpeza, na semana seguinte voltava, pode desfazer? Porque Porque está estava acostumado. acomodado, estava acostumado com aquela vida. É Porque isso aí. é sistêmico, né? Então, quando você trabalha uma energia ou limpa aquilo ali, é igual ferida. Às vezes você precisa esfregar, limpar com água de coco, vai arder pra caramba, mas a casca vai fechar, tem todo um processo de cicatrização. As pessoas querem imediatismo, né? Então, não adianta, você tem que focar no processo, um pouco de cada vez. Foca no E dia, acreditar em foca no você, hoje. né? E acreditar Oi? em você, e acreditar em você, que você é Sim. capaz. Você está aqui para experimentar, vivenciar, né? É como eu falo, você vai viajar para Sedona, para qualquer outro lugar, aproveita aquela natureza, aproveita aquela cultura, entendeu? Aproveita a situação, Até o deixa um ar é pouquinho. diferente. Tudo, cara, é incrível isso. Tiagão, eu acho que não tem mais perguntas, acho que vai acabar, porque acho que é 1 hora, né? Tanto acho. Deve ser. Você, Eu você tô sem mandou o sua cronômetro mensagem aqui. final. Eu quero agradecer muito. Eu acho você é uma pessoa incrível. Se puder, ou se tiver em outras oportunidades de se encontrar aqui, vou ficar Vamos muito sim. feliz. Tá bom? Ah, manda um beijão para sua mãe, para seu pai. Mando Saudade sim. dele, cara. E, Mando sim. poxa, será que não vai dar tempo, não, né? Não sei lá, eu acho que aquelas últimas coisas que aconteceram no circo, sabe, dos lençóis brancos, Sim. eu acho que aquilo ali já era um aviso para essa situação atual.
que foi dito muito assim, tem que ter enfermaria, tem que ser dividido com não sei o quê, porque vai precisar. Eu acho que a espiritualidade já estava avisando a gente para proteger a gente dessa situação. E graças a Deus, todo mundo que passou por lá, um período longo, né? Só uma amiga só que se foi, que Deus a tenha. Mas enfim, é isso. Vamos terminar com a. Gratidão aí Vamos lá. pela oportunidade de falar sobre alta performance e misturar tudo isso. Quem tiver alguma dúvida que ficou pendente, pode chamar no direct Dá o seu lá. Instagram, arroba. É isso aí, Thiago Anjos, arroba Thiago Anjos, sem H. Pode perguntar lá que Obrigado, eu vou ter Thiagão. prazer em responder. Obrigado, Léo. Parabéns pelo teu trabalho também. É Tamo bem junto. conectado, bem. Aprendi muito também. Nós estamos aprendendo muito. Eu aprendi muito com você lá na unidade Cerco Fonte Luz também. Beijão, beijão na Gratidão, família, tá gente. bom? Muito obrigado. Até logo. Valeu. Obrigado, audiência.